Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os aspectos orçamentários da dívida ativa. Beleza? Então vamos ao nosso quadro, como sempre. Depois a gente volta aqui para os nossos slides para ver se a gente não esqueceu alguma coisa que também é importante. Então, a primeira coisa, a gente vai tratar aqui nessa aula especificamente sobre a questão orçamentária da dívida ativa. A gente não vai entrar aqui em aspectos contábeis, beleza? Então, dívida ativa. Dívida ativa. Primeira coisa que a gente tem que saber que a dívida ativa é um direito. A dívida ativa é um direito de cobrar. Um crédito vencido e não pago. Então, a primeira coisa, apesar do nome dívida ativa ter dívida no início, mas não se trata de uma dívida a qual eu devo. É uma dívida ativa, ou seja, é uma dívida que fica no meu ativo, logo é uma dívida que eu vou cobrar de um terceiro, no caso é um direito para mim. Beleza? Então, dívida ativa é isso. O que é que a gente precisa saber quanto ao aspecto orçamentário? Como se classifica orçamentariamente hoje a dívida ativa, seja da União, de estados e municípios? Então, o que é que a gente sabe? Vamos usar aqui a classificação quanto à natureza. Então, classificação quanto à natureza. Então, o que é que a gente viu na aula de receita? A gente viu o seguinte, certo? Que a dívida ativa, que a classificação quanto à natureza, ela possui os seguintes níveis. O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível e o quinto nível. O primeiro nível, ele se chama categoria econômica. Categoria econômica. O segundo nível, pessoal, se chama categoria econômica, certo? Origem. E o terceiro nível se chama espécie. Ok? Aí agora vem o quarto nível, que são esses 4 códigos aqui, a gente vai chamar de DIP. O que significa DIP? Desdobramento para identificar peculiaridades da receita. Desdobramento para identificar peculiaridades da receita. Desdobramento para identificar peculiaridades, DIP, da receita. E o último nível, a gente vai chamar de tipo. O que nos interessa aqui é o seguinte, é o tipo. Então, quanto ao tipo, a receita ela pode ter os seguintes códigos: 0, 1, 2, 3 e 4. O código 0 é o código agregador. Agregador. O código 1 é chamado de principal. O código 2 são as multas do principal.
O código 3 é a dívida ativa. E o código 4 são as multas da dívida ativa. Então, o que é que eu tenho para te dizer com essa classificação aqui? Que hoje, atualmente, que é o que está valendo para as provas de hoje, as que vão vir, porque qualquer alteração, o vídeo é alterado, o PDF é alterado. Simples assim. Então, quando você estiver assistindo, não tenha dúvida, o material está atualizado. Se tiver alguma alteração, será gravado um novo vídeo, aquele vídeo anterior será desabilitado. É assim que funciona aqui no 3D. Então, o que é que eu tenho para te dizer? Que hoje, o tipo, ele está diretamente vinculado à espécie e à origem. Certo? Em outras palavras, a categoria econômica, a gente sabe que a categoria econômica, quanto à receita, pode ser 1 ou 2, que é corrente ou capital. Corrente ou capital. E dentro do 2 aqui, que vamos focar, dentro do 1, que é receita corrente, a gente vai ter aqui receita tributária. Você vai ter outras aqui, outras, e no final você vai ter outras receitas correntes. Aí, olha o que eu vou te dizer. A partir dessa gravação, lógico, não foi agora, mas atualmente, que é o que vale, a receita tributária, quando ela passa a ser receita da dívida ativa, ela continua sendo receita tributária. Só que, ao invés dela receber o código 1, ela vai receber o código 3. Então, vou deixar bem claro. Suponha que determinado contribuinte foi inscrito na dívida ativa do imposto de renda. Se ele tivesse pago o imposto de renda certinho, o código que a gente ia trabalhar ia ser o código 1. Se ele pagou com atraso, o principal do imposto de renda é 1 e o atraso do imposto de renda é 2. Se ele não pagou o imposto de renda e o imposto de renda foi inscrito em dívida ativa, quando ele for pagar, ele vai receber o 3. Só que ele pode atrasar a pagar a dívida ativa, ele vai receber multas em cima da dívida ativa. Então ele vai arrecadar o 3 e vai arrecadar com o código 4. Mas o mais importante é o que eu vou falar agora. Nessas 4 situações que eu contei, do principal, o atraso, dívida ativa e dívida ativa com atraso, olha o que eu vou falar agora. Nessas 4 situações, essa receita é classificada como receita corrente tributária. Por quê? Porque eu estou me referindo ao imposto de renda. É isso aí que você precisa saber. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Saber classificar, enquadrar a receita da dívida ativa. Então, atualmente, a receita da dívida ativa ela acompanha a origem e a espécie. Ou seja, se uma receita era de imposto, ela foi escrita em dívida ativa, ela continua sendo receita de imposto. Simples assim. Se era uma receita de aluguel e foi escrita em dívida ativa, ela continua sendo receita de aluguel, que é receita patrimonial. Simples assim. Vamos agora para a próxima fase. Ok? Vamos apagar só essa parte aqui. Você já deve ter copiado, deu uma pausa, copiou no seu caderno. Vamos seguir em frente. A próxima fase é o seguinte. É falar do processo de inscrição de dívida ativa e dos responsáveis. Então vamos lá. Vamos falar agora do procedimento de inscrição da dívida ativa. Procedimento de inscrição. Então, a primeira coisa, certo? A primeira fase é identificar o crédito fiscal devido. Essa é a primeira fase. Identificar o crédito fiscal devido. A segunda fase seria realizar a inscrição da dívida ativa. Realizar a inscrição da dívida ativa.
Aí, primeiro, quem realiza a inscrição da dívida ativa? O órgão responsável. Daqui a pouco eu vou explorar um pouco isso. Órgão responsável. E aí, na hora que você escreve, na hora que o órgão responsável vai escrever a dívida ativa, o que é que ele tem que verificar? Ele tem que verificar a liquidez e a certeza. Certo? Então ele verifica o quê? Ó? No momento da inscrição, verifica-se liquidez, certeza e exigibilidade. E o que é importante saber aqui? É importante saber o seguinte, que após a inscrição da dívida ativa, teria a fase 3, vai tentar se fazer a cobrança. A cobrança pode ser amigável ou não amigável. A cobrança pode ser amigável ou não amigável. Amigável é quando é feito um acordo entre o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, e a fazenda. Não amigável porque não tem acordo, então vai ter que ser feita a execução judicial. Nesse momento aqui da cobrança não amigável, especialmente, faz-se necessário a emissão da certidão, que é a CDA, certidão da dívida ativa. Ou seja, a certidão da dívida ativa, pessoal, é um título extrajudicial. Essa certidão aqui, a CDA, é um título extrajudicial. Certo? Uma coisa que é importante da gente saber desse processo, quando eu identifico o crédito, realizo a inscrição e quando eu vou cobrar, é que apesar da dívida ativa gozar de liquidez, presunção de certeza, certeza, a presunção. Essa liquidez e essa certeza, elas não são absolutas, por quê? Porque ainda cabe contestação. Então pode ser que seja inscrito, mas na hora da cobrança se verifique que houve algum erro, algum ajuste, e a dívida ativa, inclusive, seja cancelada. Então, a liquidez e a certeza da dívida ativa, que é o que a gente está colocando aqui, ó, tudo isso aqui são relativos. Relativos. Por que são relativos? Porque pode ser contestado em fases posteriores. Isso é importante. O título, a certidão da dívida ativa, goza de presunção de certeza e liquidez? Goza. Mas essa presunção de certeza e liquidez é absoluta ou relativa? Relativa. Cabe contestação na cobrança da dívida ativa? Cabe contestação. Tudo isso já cai em prova? Sim. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber quem são, no âmbito federal, que não importa no estadual. O que você precisa saber é que no âmbito estadual e municipal vão ter órgãos responsáveis específicos, mas que no âmbito da União, certo? Quem é o órgão responsável pela cobrança da dívida ativa e o que é que esses órgãos abrangem? Então, primeiro, quem tem o direito de cobrar dívida ativa no âmbito da União? Administração direta, autarquias e fundações públicas. Essa é a primeira parte. Ó. Aplica-se para quem isso aqui? Aplica-se. Aplica-se para a administração direta, mais autarquias, mais fundações públicas.
certo? Administração direta, autarquias e fundações públicas. É isso que a gente precisa saber. Então, quem tem o direito de cobrar isso? Cobrar dívida ativa, administração direta, autarquias e fundações públicas. E aí, como é que funciona no âmbito da União? No âmbito da União, você vai ter alguns órgãos responsáveis. Via de regra, não falou nada, o órgão responsável pela cobrança da dívida ativa na União é a PGFN. Quem é a PGFN? Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Gabarito, certo. Agora, uma outra questão que é bem diferente. O único órgão responsável pela cobrança da dívida ativa no âmbito da União é a PGFN. Gabarito, errado. Porque existem 4 órgãos responsáveis pela cobrança de dívida ativa. Então, agora vamos falar sobre órgão responsável. Então, aqui, ó, eu vou falar agora sobre órgão responsável. Então, você vai ter 4 órgãos responsáveis. Então, o primeiro órgão responsável seria a própria PGFN. Certo? Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O segundo seria a Procuradoria PGF, Procuradoria Geral Federal. O terceiro órgão seria a Procuradoria do Bacen, Banco Central. Também tem autonomia para cobrar. E o quarto e último seria a Procuradoria do INSS. Então, pessoal, esses são os 4 órgãos que têm competência para cobrar dívida ativa no âmbito da União. No entanto, nas provas, normalmente vem o quê? O órgão responsável pela cobrança da dívida ativa é a PGFN, gabarito, certo. Mas você sabe que não existe só a PGFN. Então, como é que funciona aqui? Ó? Não falou nada de detalhe, é PGFN. Agora, a PGF, que é a Procuradoria Geral Federal, ela vai cobrar de quem? Ela vai cobrar das autarquias e das fundações públicas. Autarquias a fundações públicas. É a PGF. A Procuradoria do Bacen vai cobrar do Bacen. A Procuradoria do INSS vai cobrar dos benefícios previdenciários. O que sobrou está na PGFN. É por eliminação. Beleza? Qual o próximo ponto que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar agora com os 2 tipos de dívida ativa que existem. Beleza? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Os 2 tipos de dívida ativa. Ok? Então vamos lá. Depois disso a gente já parte para os slides e faz as questões disponíveis sobre o tema aí para a gente dar uma aquecida. Beleza? Então, vamos lá. Tipos de dívida ativa. Então, o primeiro tipo de dívida ativa seria o quê? Seria a dívida ativa tributária. E o segundo tipo de dívida ativa seria a não tributária. Na dívida ativa tributária, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter apenas dos tributos. E na não tributária, todas as demais receitas. Então, por exemplo, receita. Aí lembrando, quando a gente fala tributos, eu estou falando apenas de quem? Eu estou falando apenas desses 3 aqui, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ok, pessoal? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Eu só estou falando desses caras aqui. Então, quando eu falo de tributos, eu estou falando desses 3. Beleza? Aí, exemplo. Empréstimos compulsórios. É uma receita da dívida ativa tributária ou da dívida ativa não tributária? Você está vendo empréstimos compulsórios aqui? Não. Então, empréstimos compulsórios faz parte da dívida ativa não tributária. Lembrando que para ter uma dívida ativa, seja tributária ou não tributária, primeiro tem que ser registrado o crédito fiscal, tem que ter a inadimplência por parte do contribuinte para aí sim passar pelo processo de inscrição. Beleza? Um outro exemplo,
Contribuições sociais. Contribuições sociais não se confunde com contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria tem a ver com obras públicas, certo? Houve a valorização do imóvel devido a uma obra pública. Aí você cobra contribuição de melhoria. Contribuições sociais tem a ver com o quê? Com cobranças relacionadas, por exemplo, à contribuição social sobre lucro líquido. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Contribuição previdenciária. Essas contribuições, mesmo tendo o nome contribuições e sendo coercitivas, porque aqui em cima é tudo coercitivo, mas mesmo sendo coercitivas, nesse caso, porque elas não são impostos, taxas e contribuições de melhoria, a dívida ativa das contribuições previdenciárias devem estar na dívida ativa não tributária. Ficou claro isso? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos passar os slides e, na sequência, vamos fazer as questões disponíveis sobre o tema. Na passagem dos slides, a gente reforça algum ponto que, porventura, eu não tenha explorado aqui. Vamos nessa. Então, como a gente vê aqui, ó, a receita ela pode se dividir em receita corrente e receita de capital. A receita tributária vai gerar dívida ativa tributária. Todas essas outras receitas aqui, ó, seria dívida ativa não tributária. E aqui seria a dívida ativa tributária. Certo? Aí, continuando. Tipos de dívida ativa. A dívida ativa, ela tem o seguinte. Ela pode ser tributária e não tributária. Beleza? Certidão da dívida ativa. Feita a inscrição esgotadas as oportunidades mediante cobrança amigável para a quitação administrativa do débito. Será proposta a ação de cobrança judicial. Então, primeiro foi a parte amigável, depois veio a cobrança judicial. Instruída com a certidão de dívida ativa extraída do termo de inscrição. Verifica-se que o ato de inscrição visa desempenhar uma razão de dupla instrumentalidade, cumprir a finalidade contábil e criação de um título executivo extrajudicial. Então, vamos lá. Qualquer crédito da fazenda tributária que não decorra de uma obrigação tributária é um crédito não tributário. E todos os créditos não tributários, cuja liquidez e certeza possam ser apurados pela administração, integram em tese a dívida ativa não tributária. Beleza? Aí aqui diz, ó, assim as receitas, contribuições e receitas de empréstimos compulsórios, apesar de serem receitas coercitivas, são inscritas como dívida ativa não tributária. O que mais? O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira, isso é importante. A gente vai falar agora quando o valor da dívida ativa está em moeda estrangeira. Como é que funciona? O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao valor correspondente, ao correspondente valor da moeda nacional, à taxa de câmbio oficial, para compra, certo? Na data de notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou pela sua falta, na data de inscrição da dívida ativa, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Então, isso é importante. A taxa, quando tiver em moeda estrangeira, vai ser convertido pela taxa de câmbio de compra na data de notificação ou de intimação, ou, se não for possível, a própria data de inscrição. A receita da dívida ativa abrange os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, multas e juros de mora e aos demais encargos previstos na legislação. E a inscrição da dívida ativa é um ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito em favor da fazenda pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as ações de cobrança. Beleza? Aí aqui fala sobre quem é o responsável por apurar a liquidez e certeza, certo? E no caso da União, a dívida ativa será apurada e inscrita na PGFN, certo? E os créditos inscritos em dívida ativa compõem um cadastro de dívida ativa da União. E aqui estão os órgãos que eu falei já. Beleza? E como é que funciona nos outros órgãos? As demais esferas governamentais, Estado, Distrito Federal e municípios, disporão sobre suas competências de órgãos e entidades para órgão administrativo e judicial, para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa pertinente. Vamos fazer umas questões de reforço sobre isso. A inscrição em dívida ativa de natureza tributária compete à SOF? Não. Compete à PGFN. Questão 1 está errada. 2. A receita da dívida ativa proveniente da inclusão de nome de contribuintes que não efetuam pagamento de impostos até o final do exercício
deve ser classificada como receita corrente tributária. Certo. Por que isso está certo, pessoal? Porque desde o início de 2016, 1º de janeiro de 2016, a dívida ativa ela acompanha a receita principal. Então, por exemplo, se a receita principal era de impostos, se for inscrita em dívida ativa e se depois for recolhida essa dívida ativa, quando essa dívida ativa for recolhida a posteriori, ela continua sendo classificada como receita tributária. É isso que alterou desde o dia 1º de janeiro de 2016. Então aqui está certo. Questão 3. Ele te dá algumas informações e pergunta aqui o seguinte. Considerando que o saldo inicial da dívida ativa é 100, saldo inicial 100. Determine o saldo final. Ele quer saber o saldo final. Certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente fez uma previsão de dívida ativa de 100 e a gente cobrou 70. Então se entrou 70, arrecadou 70, ó, aqui arrecadou. Se arrecadou 70, é porque aqui ficou menos 70. Certo? Porque entrou R$70. Na hora que entra o dinheiro da dívida ativa, eu dou baixa no direito de cobrar a dívida ativa. Por isso que eu estou fazendo menos 70. Porém, eu lancei 250 de ICMS e eu só arrecadei 230. Então aqui aumenta 20. Então a dívida ativa que vai ser inscrita é a diferença entre a receita lançada e a receita arrecadada. Nesse caso foi 20. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar mais 20 aqui. Então, na verdade, 100 menos 70 mais 20 é 100 menos 50. O saldo final vai ser 50. Então o gabarito C de casa. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse bloco, que é o bloco que trata, certo? A aula que trata sobre aspectos orçamentários, sobre a receita da dívida ativa. A gente viu o mais importante, que já caiu na prova. Você também tem à sua disposição um material PDF para se aprofundar mais ainda, mas a gente viu aqui o principal que cai em prova. Tá? Na verdade, a gente viu quase tudo. O que mais importava ver, a gente viu aqui. Então, alguns lembretes. Primeiro lembrete, a receita da dívida ativa desde janeiro de 2016 não vai ser toda classificada como outras receitas correntes. Hoje, a dívida ativa ela acompanha a origem e a espécie da receita. Se a receita era de imposto, a receita da dívida ativa de imposto continua sendo receita tributária de impostos. Não muda a classificação dela. Segunda dica, o órgão responsável pela inscrição é a PGFN. No momento da inscrição é tentado fazer uma cobrança amigável e depois uma cobrança judicial. Nessa cobrança tem um título chamado certidão da dívida ativa. Essa certidão da dívida ativa ela goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Mas essa presunção não é absoluta, é relativa porque ainda cabe contestação. É isso que a gente precisa saber em linhas gerais. Até a próxima aula, fiquem com Deus.